Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Em nossa aula de hoje de Química do 9º ano, nós vamos aprender um pouquinho hoje sobre ligação covalente. A aula passada, nós falamos sobre ligação iônica, onde a família 1A, 2A e 3A são doadores para 5, 6 e 7 para ficarem com 8 elétrons na última camada. Já na ligação covalente, esse tipo de ligação química consiste no compartilhamento de pares de elétrons entre os dois átomos. Então, a ligação covalente ela ocorre quando todos os átomos se conectam, eles tendem também a receber elétrons. A maioria das ligações covalentes acontece entre um ametal e outro ametal, ou entre um ametal e o hidrogênio. Na molécula de hidrogênio, os átomos de hidrogênio também estabelecem ligações covalentes entre si. A ligação covalente ela é formada quando a diferença de eletronegatividade entre os átomos envolvidos na ligação não é grande o bastante para que ocorra uma transferência de elétrons. Então, havendo, em vez disso, um compartilhamento de elétrons da camada de valência dos átomos. E como exemplo aqui, eu vou explicar para vocês aqui o hidrogênio com o flúor. Observe que o flúor ele é da família 7A. Então, 2, 4, 6, 7. Logo, ele tem 7 elétrons na última camada. Ele vai compartilhar com o hidrogênio aqui um elétron. Então, o elétron compartilhado com o flúor para ficar com 8. Logo, o flúor compartilha esses 7 aqui com o hidrogênio para o hidrogênio ficar com 8 também. Então, olha aqui, ó, como está nesse esqueminha aqui, eles vão compartilhar os elétrons para ambos ficarem com 8 elétrons na última camada. Observe esse outro exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui só é possível o átomo de carbono porque ele faz duas ligações duplas com cada átomo de oxigênio. Então, o carbono, ele tem 4 elétrons. Então, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Logo, esse compartilhamento forma a fórmula CO2. CO2, um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio, como vocês podem ver na sequência no exercício. Aqui, continuando as explicações, interação entre moléculas. A gente viu que uma molécula, os átomos interagem entre si por meio de ligações covalentes. E as moléculas, elas interagem entre si? Sim. Vamos tomar como exemplo a molécula de água líquida em um recipiente. Observe aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 5, 6, porque ele tem 6 elétrons na última camada. Então, essa pontinha desse traço aqui, cada pontinha representa um elétron. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque cada átomo de hidrogênio tem um elétron na última camada. Isso a gente chama de forças denominadas interações intermoleculares ou forças de hidrogênio, que acontecem entre si. Na parada obrigatória da página de vocês, lá na apostila, nós temos uma questão justamente que fala sobre a tabela periódica. Então, a tabela periódica, ela foi desenvolvida, é uma forma com o objetivo de organizar os elementos, certo? Então, ou seja, elementos de uma mesma família que apresentam algumas características em comum, considera-se também que, como ela apresenta características em comum, eles vão ter as mesmas propriedades. Então, considerando uma ligação química entre dois elementos da família 16, que é a 6A, né, ou 16 da tabela, oxigênio e enxofre, podemos afirmar que o composto formado é iônico, metálico, covalente ou monoatômico. O que vocês acham que é? O que vocês me dizem ali sobre esse exercício? Então, respondam para que a gente possa dar continuidade aqui nas explicações. O que vocês acham que forma ali? Esses elementos, eles representam as mesmas características, oxigênio e enxofre. Eles vão formar um composto iônico, metálico, covalente ou monoatômico. Um minutinho para vocês responderem, bem rapidinho. E aí, entenderam essa questão? O que vocês acham? Então, a resposta é metálico, certo?
Errado.